Shalom, pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eu estou aqui com uma das minhas Torás. Essa daqui, ela é feita de papel, naturalmente, numa copiadora qualquer. Mas uma Torá mesmo, como se usa numa sinagoga, é feita em couro e ela é escrita letra por letra. Um Sofer Torá é a pessoa que trabalha escrevendo, então, cada letra da Torá, para que possa ser usada numa sinagoga, numa sala de estudos. Então eu te convido para que você possa mergulhar junto com a gente nessa aula sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, numa aula sobre a palavra de Deus, que vai te capacitar a entender algumas coisas que vão ser base para tudo que nós vamos tratar sobre a palavra de Deus nesse nosso curso. Então, vamos juntos. Que Deus te abençoe. A aula de hoje é sobre a Torá, palavra que quer dizer instrução, e ela compreende os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos na sua grande totalidade por Moisés. Os nomes desses livros em português são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa palavra Deuteronômio quer dizer segunda lei. Esses mesmos livros em hebraico têm os nomes de Bereshit, palavra que quer dizer no princípio, Shemot, nomes, Vaikra e chamou, Bemidbar, palavra que quer dizer no deserto, e Devarim, palavras. O livro de Gênesis, ou Bereshit, é como um livro de sementes. Todas as coisas que vão transcorrer na história da humanidade, o plano da redenção que se cumprirá com a volta e o reino de Jesus, todas as coisas têm o seu início no livro de Gênesis, Bereshit. Entre o primeiro e o segundo versículos de Gênesis, há talvez um espaço de bilhões de anos, pois retrata justamente o período depois da criação do mundo espiritual e do mundo natural, quando houve a queda de Satanás. A sua queda, trazendo consigo 1/3 de anjos de Deus em rebelião contra o nosso Senhor, gerou o que chamamos de caos. E por isso, no versículo 2, está escrito que a terra estava sem forma e vazia. Deus então passou a colocar tudo em ordem, criando a luz, os luminares, os mares, a terra, o ser humano, e plantou Deus um jardim, onde justamente havia sido a morada de Satanás, o Éden, e ali Deus colocou o homem. O homem era sozinho, enquanto todos os animais tinham uma companheira com quem podiam procriar, pois Deus fez uma companheira para Adão, que seria carne de sua carne e osso dos seus ossos, para que juntamente com o homem pudessem se multiplicar e encher a terra, dominando sobre ela em nome de Deus. Infelizmente, Satanás tentou a mulher, que não foi bem instruída por seu marido, que recebeu a incumbência de guardar o jardim e cultivá-lo. Satanás distorceu a palavra de Deus, coisa que ele faz ainda hoje para enganar as pessoas. E o homem pecou contra Deus e por isso foram expulsos do lugar de comunhão. A degeneração por causa do pecado ficou evidenciado em cada uma das gerações do homem, e já os seus primeiros filhos, fora do Éden, demonstraram isso, quando um matou o outro, derramando pela primeira vez sangue na terra, por causa do pecado e da violência. Essa violência e pecado foram se multiplicando a ponto de Deus desejar exterminar o ser humano da terra, preservando apenas Noé, porque era um homem justo e bom. A degradação continuou até depois do dilúvio, quando um dos descendentes de Noé, chamado Nimrod, construiu a Torre de Babel, de onde vem a palavra Babilônia, chamada na Bíblia de a mãe de todas as prostituições. Porque ali os seres humanos tentaram usar aquela torre para acessar o mundo espiritual da maldade. Por causa disso, naquele local, Deus confundiu as línguas e espalhou o ser humano por todo o mundo. A partir desse momento, Deus começou de novo a trabalhar para poder ter um povo. E para um povo, Deus precisava de um pai. E então ele chamou um homem chamado de Abrão, e fez dele o pai de numerosas nações,
por sua fé. Quando Deus fez o homem, colocou o homem num lugar, no jardim do Éden. E o nosso Deus criou uma companheira para o homem, para que junto com aquela mulher eles pudessem se multiplicar, a ponto de encher a terra e dominar sobre ela. Então, esse projeto de Deus, de ter filhos que pudessem manifestar o reino, a glória do Deus invisível, de forma visível nesse mundo, sempre foi o plano de Deus. E o nosso Deus não desiste dos seus planos. Muito embora o homem tenha pecado e tenha sido expulso do local em que o nosso Deus o havia colocado, o nosso Pai o chama para que ele pudesse ir até um determinado local, um lugar que Deus tinha preparado para ele. E nesse lugar, Deus faria através de Abraão um povo, para que o nosso Deus cumprisse o seu projeto, cumprisse o seu propósito. Foi nessa terra prometida que Abraão tem o seu filho Isaque, que um dia Deus pediu para Abraão como uma oferta sacrificial. Abraão quase partiu seu filho ao meio, coisa que provou para Deus que realmente este seu amigo o amava. Deus não deixou Abraão fazer isso com o seu filho, porque já tinha decidido entregar o seu. É isso mesmo, Jesus, Yeshua, o Filho de Deus, se entregou antes da fundação do mundo, não apenas para Abraão e para o seu filho que seria sacrificado, mas para todos os seres humanos que viessem a receber o perdão e a redenção do nosso Deus através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Assim, na formação desta família, Isaque foi um tipo de Jesus, pois sempre foi obediente e dependente do Pai, tendo nascido e vivido sua vida toda na terra prometida. Enquanto Abraão nasce fora da terra prometida e é levado por Deus para lá, Isaque nunca, em nenhum dos seus dias, sai desse local de comunhão, desse local prometido por Deus para ele e para suas gerações. Já com Jacó, filho de Isaque, foi o contrário. Ele começa muito mal a sua jornada, enganando, mentindo e fazendo coisas terríveis. Mas Deus trabalhou em sua vida, o levando para longe da terra prometida, fazendo-o prosperar e depois trazendo ele de volta. Porém Jacó, agora chamado de Israel, não morreu na terra prometida, mas no Egito, para onde um filho seu havia se dirigido. José, filho de Jacó, que não nasceu na terra prometida, que foi levado para lá, mas depois foi vendido como escravo ao Egito, foi usado por Deus para cuidar do seu povo, até dos irmãos que lhe fizeram tanto mal. José morreu no Egito com todos os seus irmãos, mas foi justamente ali que o povo de Deus, de um pequeno grupo de cerca de 70 pessoas, uma grande família, se transformaram em quase 2 milhões de pessoas, verdadeiramente um povo. Deus sempre quis um povo, num lugar, a terra prometida, onde ele pudesse abençoá-los, multiplicá-los, para que pudessem encher a terra da adoração ao nosso Deus e dominando o mundo todo, em nome do Senhor e em total dependência e submissão ao Mashiach, o Messias, o Cristo, o Rei dos Reis. Um faraó que não conheceu José começasse a maltratar o povo. E aí nós temos então o início do relato do livro de Shemot, o livro de Êxodo. Essa palavra Êxodo fala da saída, justamente a saída do povo de Deus, do povo israelita, agora já uma nação, escravos no Egito, que serão conduzidos para a terra prometida, para a terra que Deus prometeu para Abraão e para os seus descendentes. O livro de Shemot mostra a trajetória de Moisés, o libertador e o historiador do povo de Israel, que tomaria os fatos que foram narrados de pai para filho, de geração em geração, desde o Éden, que passaram por Adão, Matusalém, Sem, Abraão, Isaque, Jacó, Levi, Coate, o seu avô, Amram, o seu pai, e até chegar a ele e ao seu irmão, que seria o primeiro sumo sacerdote de toda a casa de Israel. Com braço estendido e mão poderosa, e com grandes manifestações de juízo, Deus tirou o seu povo do Egito e passou a levá-los pelo deserto para a terra prometida.
Deus os conduziu até o Monte Sinai, local onde primeiramente Deus chamou a Moisés, prometendo que ele seria usado para este grande milagre. Ali, Deus deu a sua lei, a sua Torá, a sua instrução para toda a nação de Israel, para o povo. Porém, esse jamais conseguiu cumprir toda a lei, por causa do pecado que habita em cada ser humano. Nesse momento, o povo não quis falar diretamente com Deus e ouvir a sua voz. Eles pediram que Moisés fosse até Deus, mas que eles não tivessem que subir também. Eles escolheram então um intermediário entre Deus e eles, entre Deus e o povo. Nesse mesmo local, Deus entregou para Moisés a ordem para construírem um santuário, para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. Esse santuário, em cada detalhe, foi edificado conforme um modelo celestial que Moisés viu, que é Cristo, o Mashiach. E por isso, quando esse santuário foi concluído, Deus mesmo veio e o consagrou para si, acendendo o altar de sacrifício com fogo santo, e então tudo passou a funcionar no deserto como Deus estabeleceu. O livro de Shemot, então, mostra as famílias que chegaram no Egito, toda a trajetória, com juízos que Deus fez que caíssem sobre os egípcios, e termina com a construção desse santuário, para que o nosso Deus pudesse se fazer conhecido e presente no meio do seu povo, que ele estava agora levando para que possuíssem a terra prometida. O terceiro dos livros da Torá é o livro de Levíticos, em hebraico Vaikra. Essa palavra Vaikra literalmente quer dizer e chamou. Fala do chamado de Deus justamente à família de Moisés, os coatitas, e mais especificamente a casa do seu irmão Arão, casa que ficaria estabelecida como sacerdotes por todas as gerações. Deus sempre quis que todo o seu povo fosse um reino de sacerdotes, fosse um povo sacerdotal. Mas foram os levitas, da tribo que Moisés e Arão pertenciam, que não se dobraram diante do detestável bezerro de ouro no deserto, e por isso Deus os escolheu. Através de Moisés, Deus mostrou todo o sistema sacrificial que deveria ser cuidado pelos levitas e pelos sacerdotes, Arão, seus filhos e descendentes, que seriam incumbidos de todo o trabalho. Todo o sistema sacrificial de Levítico, de Vaikra, aponta para a cruz do Calvário, aponta para o sacrifício perfeito ao nosso Deus, que foi Yeshua, que se entregou por amor de todos nós. Quando Jesus se entregou como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todo o sistema sacrificial, que era como uma sombra, como que uma alusão àquilo que Yeshua faria na sua vida de santidade e na sua morte sacrificial, tudo se cumpriu naquela tarde em que Yeshua se entregou por toda a humanidade na cruz do Calvário. O quarto livro da Torá, o livro de Números, ele tem esse nome em português por conta do censo que foi feito entre o povo de Israel e todas as ofertas que foram lançadas e por isso contabilizadas para a construção do tabernáculo. Mas em hebraico o nome desse livro é Bemidbar, e ele conta justamente aquilo que aconteceu com o povo de Israel nos 40 anos em que viveram no deserto. A narrativa do livro de Números, Bemidbar, lembra um pouco o livro de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, por ser um livro histórico, um livro que conta histórias e conta o que aconteceu com aquele povo que foi tirado do Egito. Há um momento especial em que o censo é levantado perto do Monte Sinai, onde ficaram acampados durante a construção do tabernáculo. Ali foram contados cerca de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Porém, todos esses morreram, visto que demonstraram incredulidade de que o Deus que os tirou do Egito não era suficientemente capaz de destruir todos os seus inimigos. Números relata a rebeldia, a incredulidade do povo, mas também a fé de Josué e Caleb, que esperaram aquela geração de incrédulos morrer, para que uma nova geração pudesse se levantar e juntos pudessem entrar e conquistar a terra prometida. Esse livro então relata momentos muito difíceis que passaram naqueles 40 anos, mas também a total fidelidade de Deus aos seus propósitos
e a sua palavra. O último livro da Torá, o último livro do Pentateuco é o livro Deuteronômio, como eu já falei, segunda lei, ou em hebraico palavras, Devarim. Moisés, já com 120 anos, sabedor que não atravessaria o Rio Jordão para o lado ocidental da Terra Prometida, ele então tem a sua última missão, fazer com que toda aquela geração que nasceu no deserto soubesse, se lembrasse, fossem advertidos sobre todas as palavras que o nosso Deus disse ao seu povo naqueles 40 anos. O último livro então da Torá é a repetição por Moisés de tudo que Deus tinha feito e falado com o seu povo naqueles 40 anos de deserto. Faz aquela geração inteira sentar-se às margens do Rio Jordão para que ele lhe contasse toda a história. Há neste texto de Devarim, de Deuteronômio, alguns dos trechos mais conhecidos e importantes de toda a Bíblia, como os textos que compreendem os capítulos 6 até o capítulo 11, que se inicia com Shema Israel, que quer dizer ouvi, ó Israel, texto que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. É desse texto que no momento em que Jesus é questionado sobre qual o maior dos mandamentos, Jesus responde: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Foi dali que por 3 vezes Jesus sacou as respostas para Satanás. Quando foi tentado no deserto, Jesus dizia: Katuv, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E também, Katuv, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E por fim, Katuv, está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Estes textos são tão importantes e ali Deus determinou que essas palavras pudessem ser inculcadas nas cabeças dos filhos de Israel, que os pais falassem aos filhos ao deitarem, ao se levantar, andando pelo caminho, entrando e saindo das suas casas, e é por isso que até os dias de hoje, em qualquer comércio, em qualquer casa de judeus ao redor do mundo, existe uma caixinha justamente na entrada da porta, por onde eles entram e por onde eles saem. E naquela caixinha, chamada de mezuzá, está justamente esse trecho da palavra de Deus do livro de Devarim, do livro de Deuteronômio. Também esse texto, diz a palavra, deve ser colocado entre os olhos e deve ser amarrada no braço, perto do coração, para que jamais fosse esquecida. Os judeus fazem isso literalmente. E quando vão orar, caixinhas de madeira revestidas de couro. E como na mezuzá, dentro dessas caixinhas, está ali o pergaminho com esse trecho de Deuteronômio de 6 a 11. Eles chamam isso de tefilim, palavra que quer dizer orações. E sempre que eles vão orar, eles colocam ali a palavra de Deus, para que o relacionamento com Deus seja baseado na palavra que o Senhor mesmo deu ao seu povo. O livro de Devarim, Deuteronômio, relata no seu final sobre a morte de Moisés. É natural que não tenha sido ele quem tenha escrito, mas provavelmente Josué, o seu sucessor. Mas uma curiosidade talvez mais importante do que essa é que a Torá começa com a palavra Bereshit, como falamos, no princípio. Ela termina com a palavra Israel. No princípio, Israel. Talvez esta expressão ganhe mais sentido nas próximas aulas, quando vamos estudar sobre os livros da Bíblia que vão falar sobre a história da nação e do reino de Israel, onde um dia o próprio Mashiach, Yeshua, irá reinar. Que haja uma grande expectativa no teu coração para as próximas aulas, porque nós vamos voar. Oi, queridos, tudo bem? Eu estou aqui com a minha Torá aberta. Nesse trecho que eu falei para vocês, é o trecho de Devarim, no capítulo 6, a partir do versículo 4, que se estende até o capítulo 11. E desse trecho da Bíblia, que tem o pergaminho que vai na mezuzá e vai no tefilim. E aqui na Torá,
onde tem esse dedinho aí apontando, está escrito: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavita et Adonai Elohecha, ve'kol levavecha, uve'kol nafshecha, uve'kol miodecha. Ouvi, Israel, o Eterno nosso Deus é um. E amarás o Eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Então, esse texto se estende daqui de Deuteronômio 6:4 até Deuteronômio 11, de onde se toma os textos que vão nos pergaminhos, dentro da Mezuzá e dentro do Teflim. Vocês podem ver que numa Torá não há divisão de versículos, não é, nem de capítulos. O texto inteiro vai sendo colocado e você precisar identificá-lo, achá-lo através das palavras. Para quem conhece um pouquinho de hebraico, já estudou, você veja também que não há pontuação. Então, as palavras não têm a marcação das vogais nela. Então, você realmente precisa conhecer o hebraico para conseguir ler uma Torá. O que vocês estão vendo aí, pessoal, é a minha mezuzá, da porta de entrada da minha casa. Ela é uma caixinha feita de pedra, de uma pedra especial, com a qual a cidade de Jerusalém é feita, e nela está inscrita, né, na própria pedra, as palavras de Deuteronômio 6, o Shema Israel, e dentro tem o pergaminho. Isso daqui é o meu último presentinho para mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui os tefilim, palavra, como eu já falei para vocês, que provém de oração, de tefilá. Então, dentro dessas caixinhas aqui de madeira, cobertas de couro, estão aqueles pergaminhos, como na Mezuzá que eu mostrei para vocês. E o texto de Deuteronômio 6 até 11 são trechos dessa porção da Bíblia. Então, um dos tefilim se coloca entre os olhos, para se cumprir justamente o que Deus falou ali em Devarim, Deuteronômio, e outro se amarra no braço, e a caixinha, como eu mostrei para vocês, fica bem perto do coração. Oi, queridos. Eu espero que tenha sido tão abençoadora para você essa aula, quanto foi para a gente poder fazer. Eu tenho muito prazer em compartilhar com todo mundo a palavra de vida que transformou a minha história. E eu te faço esse convite, que sobre essa base, sobre esse fundamento, que é a Torá, que é a palavra de Deus, a gente possa caminhar nas próximas aulas, conhecendo mais profundamente sobre a história do povo de Israel, sobre a formação da família do Mashiach, sobre os altos e baixos que o povo feito por Deus teve na sua história, sobre os profetas que ele levantou e sobre o cumprimento de toda a palavra, que apontava não só para a salvação para um grupo, mas para o mundo inteiro, pessoas de todas as nações e raças e povos e tribos e línguas que Deus amou, e por isso ele preparou o plano da redenção. Ele nos deu Yeshua. Que o teu coração esteja queimando para a próxima aula. O nosso estar em fazê-lo. Que Deus te abençoe.